Será que já estamos vivendo a temporada do anticristo? Essa frase, que muitos tratavam como exagero religioso, está voltando com força total. Não porque queremos criar alarme, mas porque os acontecimentos das últimas semanas simplesmente não podem mais ser ignorados. Se você abriu qualquer rede social recentemente, já percebeu isso. Memes, vídeos, textos, pregações, citações bíblicas. É como se o mundo inteiro estivesse, de repente, tentando entender quem é esse personagem profético que a Bíblia chama de o homem da iniquidade. Mas existe uma pergunta que poucos fazem e que muda tudo. Será que estamos realmente presenciando o cenário se formando para a ascensão do anticristo? Hoje, vamos analisar isso com profundidade. Mas antes, quero te preparar. Nada do que você verá aqui é exagero. Tudo está nas Escrituras, e tudo se conecta com eventos que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas antes de responder se a profecia está se cumprindo, você precisa entender algo que quase ninguém menciona. A Bíblia mostra que a ascensão do anticristo não acontece sozinho. Existe uma figura que surge ao lado dele, um personagem tão perigoso quanto, e, segundo o livro do Apocalipse, ele será responsável por levar o mundo inteiro a adorar a besta. Esse personagem é o falso profeta. E se você ficar até o final deste vídeo, vai entender porque sem essa figura, não podemos afirmar que já chegamos ao cumprimento direto das profecias de Apocalipse 13, mas talvez estejamos mais perto do que imaginamos. Os estudiosos que analisam Daniel 11 concordam: o anticristo será humano, não um espírito abstrato. Um homem real, preparado desde a infância para ocupar posições de influência. Ele cresceria perto dos poderosos, seria moldado para o sucesso acadêmico, político e social. Nada na vida de luxo o surpreenderia. E então, um momento decisivo acontece. Ele descobre nas próprias Escrituras quem ele é e decide abraçar esse destino. A partir daí, sua ascensão é inevitável. Ele sobe como um líder admirado, talvez até visto como alguém espiritual. Alguém capaz de unir povos, estabelecer acordos e falar como se tivesse uma autoridade acima do comum. Mas Daniel já havia avisado: ele será destruído, mas não por mãos humanas. Ou seja, ninguém será capaz de pará-lo. E exatamente isso fará com que muitos o considerem divino. Apocalipse 13 descreve a chave. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferida mortal, mas a ferida mortal foi curada, e o mundo inteiro ficou maravilhado e seguiu a besta. Essa passagem tem várias interpretações. Alguns dizem que se refere ao Império Romano, ferido com o suicídio de Nero. Outros acreditam que simboliza um acontecimento literal com o próprio anticristo. E muitos estudiosos apontam para Apocalipse 17, 11, onde o anjo interpreta a besta como um rei. E é aqui que tudo fica sério. O mundo passará a adorá-lo quando ele, de alguma forma, retornar de algo que parecia impossível. Imagine isso, um líder global aparentemente morto, e então, de repente, volta. Nenhum ser humano pode fazer isso, e exatamente por isso que o mundo se curvará diante dele. Satanás sempre tentou imitar Deus. Se Jesus foi reconhecido como Messias por causa da sua ressurreição, o anticristo tentará falsificar esse sinal. Para entender o impacto, pense no exemplo simples citado por muitos estudiosos, John F. Kennedy. Admirado, carismático, seguido por multidões. Se após o seu assassinato ele tivesse se levantado vivo diante das câmeras, você consegue imaginar o impacto? A admiração teria se transformado em adoração instantânea. É isso que muitos teólogos acreditam que acontecerá com o anticristo, um evento mundial, impossível de ignorar, que fará a humanidade se render. Mas aqui entra o ponto crucial deste vídeo. Mesmo que eventos chocantes estejam acontecendo agora, mesmo que tudo pareça se alinhar, a profecia bíblica deixa claro: o anticristo não aparece sozinho. Surge primeiro um líder religioso, um falso Messias,
alguém que se apresenta como figura espiritual legítima, e esse falso profeta terá apenas uma missão: levar o mundo a adorar a besta. Ou seja, antes do suposto milagre, antes da ascensão global, precisamos ver essa figura religiosa assumir seu papel. Sem ela, a profecia ainda não está completa. Então, os eventos recentes são cumprimento profético? A resposta é: não completamente. Pode ser apenas um prelúdio, pode ser uma sombra do que está por vir, ou pode não ter relação direta. Mas uma coisa é certa: pela primeira vez em muito tempo, vemos o cenário mundial tomando forma para esse capítulo bíblico. E isso deve nos despertar, deve nos alertar, deve nos preparar. Há ainda muita coisa para ser dita. No próximo vídeo, vamos tratar de sinais impressionantes que mostram por que muitos estudiosos acreditam que estamos perigosamente próximos da ascensão dessa dupla profética, o anticristo e o falso profeta. Se você quiser se aprofundar, assista à nossa playlist Jared Kushner. Ela te dará toda a base para entender o que está acontecendo no mundo espiritual e no físico. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.